Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós começamos a estudar na semana passada o Sermão do Monte, nesse estudo que temos feito sobre o Evangelho de Mateus. E na semana passada nós começamos o Sermão do Monte falando sobre as bem-aventuranças. É importante lembrar que o Senhor Jesus proferiu este sermão sobre um daqueles pequenos montes que ficavam próximos ao mar da Galileia, um lugar de pouca elevação, mas um lugar de uma relva verde, bonita, um lugar aprazível aos olhos, um lugar de fácil acesso e um lugar costumeiramente usado pelos mestres, pelos rabis, para ensinar os seus discípulos a respeito daquilo que eles deveriam aprender, da sua formação, para que também pudessem se tornar rabis, que pudessem se tornar mestres. Aquele lugar era um lugar onde facilmente você poderia encontrar um mestre junto com seus discípulos. Diferente, e a comparação é importante para nós, diferente do Monte Sinai, um lugar de difícil acesso em que Deus, lá no Antigo Testamento, especialmente no livro de Êxodo, o Senhor levou Moisés para entregar-lhe as leis, para dar a Moisés os mandamentos do Senhor, os mandamentos para que a nação de Israel pudesse conhecer a Deus e pudesse fazer aquilo que Deus exigia dela para a sua salvação. O detalhe importante para nós é que o contraste entre esses dois montes é muito evidente. No primeiro, o Monte Sinai é um lugar intransponível, e lá também foi dada uma lei muito boa, uma lei perfeita para agradar a Deus. No entanto, para nós, homens fracos e pecadores, uma lei intransponível, uma lei inatingível, inalcançável, impossível de ser cumprida na sua totalidade, não porque ela é absurda, não porque ela é forte demais, não porque ela é um exagero, não, ela é a lei na medida certa, é a lei perfeita do nosso Deus. Mas nós, no nosso estado de pecado e na nossa condição, estamos tão avariados, tão corrompidos pelo pecado, que não reside em nós o poder para cumprir esta lei. E é exatamente por isso que Jesus foi enviado a nós, para que Ele, conforme as Escrituras dizem, que o fim da lei é Cristo, para que Ele pudesse cumprir esta lei. O fim aí não é o fim no sentido de que a lei é encerrada, mas é o fim no sentido de que a finalidade da lei era mostrar Cristo. A finalidade da lei era mostrar a nossa insuficiência para os padrões de Deus, e a lei foi absolutamente eficiente nisso, porque todos nós, ao contrastarmos a nossa vida com a lei de Deus, nós percebemos que somos incapazes, insuficientes de cumprir essa lei. Mas esta lei apontava não para nós, esta lei apontava para Cristo. Por isso é que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. A finalidade dela era mostrar Jesus, mostrar o quanto Ele é perfeito, o quanto a justiça dele é superior à nossa. E esta finalidade, por uma organização perfeita de Deus, ela se realiza no cumprimento, na obediência de Jesus Cristo, quando Ele vem até nós, e Ele não apenas, Ele morre na cruz para nos salvar, mas antes disso, Ele, com toda a sua história, os seus 33 anos de história terrena, Ele cumpriu perfeitamente a lei, algo que nós nunca conseguimos fazer. Ele nunca cometeu pecado. E todos os quesitos da lei foram cumpridos por Jesus e se cumpriram em Jesus. E então, quando Jesus chama naquele monte este povo, que era um povo fraco, que era um povo pobre, que era um povo que estava frustrado consigo mesmo, frustrado com aquela religião da época, que era uma religião de incoerências, não diferente das religiões dos nossos dias, mas era uma religião de incoerência, porque era uma religião que cobrava e exigia das pessoas algo que nem os líderes cumpriam, e que ninguém do povo era capaz de cumprir. Então os padrões estabelecidos e os alvos estabelecidos eram altos demais, porque esses padrões deveriam ser segundo os padrões de Deus, e ao mesmo tempo o povo era pequeno e fraco demais para cumprir. E lá no meio havia um fator complicador, que existiam alguns que se achavam cumpridores desta lei, que se achavam capazes, suficientes,
e na realidade eram tão fracos quanto os outros, mas na sua arrogância, egoísmo e principalmente na sua hipocrisia, eles se achavam cumpridores da lei e inclusive colocavam uma sobrecarga, um sobrepeso sobre aqueles que não cumpriam. E os que não cumpriam eram taxados como os pecadores. Gente com a qual você não deveria ser visto conversando na rua. Gente na casa dos quais você não deveria ir. Gente com os quais você não deveria manter laços de amizade. Gente que você estava liberado de amar. Por quê? Porque são pecadores. E então, nesse contexto, Jesus vem. E o evangelista Mateus, ele tem uma organização deste evangelho, da sua narrativa, uma organização que tem um foco, tem um propósito muito específico, que era falar a mente do judeu. O judeu que estava enumerado entre esses religiosos, que esperavam o Filho de Deus, mas não conseguiam enxergar em Jesus o Filho de Deus, porque eles achavam Jesus simples demais, pobre demais. Fazia amizades aos olhos desses judeus duvidosas, amizades com pecadores, e então esses judeus não receberam Jesus como Filho de Deus. E Mateus agora está escrevendo para convencê-los de que Jesus era o Filho de Deus, e mostrando que houve grande incoerência da parte deles, quando eles simplesmente não observaram aquilo que Jesus estava mostrando claramente diante de seus olhos. E Mateus está tentando mostrar que eles erraram, e tentar com isso trazê-los de volta para Cristo Jesus, para que eles pudessem crer no Evangelho, para que primeiro pudessem ser salvos da condenação, e segundo, para que eles pudessem perceber que aquilo que eles tinham agora, por meio de Cristo Jesus, era muito superior do que aquela religião que eles abraçaram, que era o judaísmo. E para nós aqui, essa mensagem, ela também é muito atual, porque nós vivemos numa época também de grande hipocrisia, de grande ilusão por parte de muita gente que se acha religioso, gente que se acha íntimo de Deus, gente que acha que conhece tudo sobre Deus, mas mal consegue reconhecer que é um pecador. Mal consegue enxergar que, a não ser que Jesus tenha misericórdia de suas vidas, eles vão para o inferno, com toda a sua religiosidade, e com todo o seu histórico de igreja, e com todos os sobrenomes famosos da sua denominação, vão para o inferno. E então o Senhor Jesus promove naquele monte, ele promove uma mensagem em que ele vai mostrar uma ética nova, a ética do reino de Deus, que eles deveriam ter conhecido através dos escritos do Antigo Testamento, mas não reconheceram. E agora o Senhor Jesus está mostrando como que é o reino de Deus. Quem são as pessoas que realmente são felizes? Quem são os felizardos no reino de Deus? Essa palavra bem-aventurado, ela vem de uma expressão que significa os felizardos. Inicialmente essa expressão era usada para descrever as pessoas que tinham uma vida de nobre, uma vida entre os poderosos daquela época. Então eles eram chamados, dentro da língua grega, eles eram chamados de macários, que significa os favorecidos, ou aqueles que eram privilegiados. E agora Jesus pega este termo, os macários, ou os privilegiados, e ele vai aplicar esse termo para a gente que era pobre, considerada como pecadores, que mal sequer podiam fazer parte daquela religião que dominava a época, era o judaísmo, porque eles não se enquadravam nos padrões. Jesus chama esse pessoal para um monte acessível, e lhes dá novamente a lei, mas ele apresenta esta lei de uma maneira acessível para eles, para que eles pudessem realmente entender o significado desta lei, para que eles pudessem entender que eles não eram capazes de cumpri-la, e para que eles pudessem entender que Jesus veio para cumprir esta lei, para que através de Jesus Cristo, eles também pudessem usufruir dos resultados do cumprimento dessa lei. E então a diferença entre os dois montes é muito clara. O primeiro monte, ele apresentou, Deus deu neste monte a Moisés uma lei que o homem não consegue atingir o cumprimento total dela. No monte onde esse sermão foi pregado, próximo a Galileia, neste monte aqui o Senhor Jesus apresenta a mesma lei. Só que neste monte o peso do cumprimento dessa lei não é colocado sobre as pessoas, mas este peso é levado sobre o próprio Senhor Jesus, sobre seus ombros. E então agora este monte se tornou acessível para nós, porque não é o meu esforço,
não é a minha força e não é a minha moral, nem meus méritos que me fazem subir este monte ou que me fazem cumprir esta lei. Mas são os méritos de Cristo, é a força de Cristo, é o poder de Cristo, é a vida de Cristo. E, em termos gerais, é isto que este sermão do monte vai apresentar para nós. E então o Senhor Jesus começa mostrando para aquele povo que eles, ao invés de se considerarem as pessoas mais infelizes, os piores da terra, eles deveriam se considerar os bem-aventurados, os macários, os felizardos. Por quê? Por causa dessas marcas que Jesus está apresentando para nós através dessas bem-aventuranças. É óbvio que nenhuma pessoa, pelo simples fato de estar ali ouvindo Jesus, poderia se enquadrar aqui. Mas aquelas pessoas que estavam ali, elas deveriam, à medida que Jesus ia apresentando essas bem-aventuranças, elas deveriam ir fazendo o exame de si mesmas e considerando se era isso que elas sentiam. Porque se elas se sentiam assim, se elas estavam convencidas daquilo que Jesus estava ensinando, então, apesar da condição econômica, apesar da condição social, apesar da condição espiritual deles, eles deveriam acreditar em Jesus, que realmente eles eram bem-aventurados. E bem-aventurados por quê? Nós vimos na semana passada, o Senhor Jesus diz que felizardos são aqueles que se consideram, que se encontram na pobreza, no que diz respeito ao seu interior, ao seu espírito. São aqueles que reconhecem que são pobres de espírito, são humildes de espírito. O termo teve outra conotação nos nossos dias. Pobreza de espírito significa outra coisa na nossa cultura, né? Você está falando de alguém que tem uma dificuldade moral, tem dificuldade de reconhecer seus próprios erros. No sentido em que ele aparece na Bíblia, a ideia é outra. A ideia de humilde de espírito ou pobre de espírito é aquela pessoa que realmente está humilhada, solapada por si mesmo. É aquela pessoa que olha para si e reconhece que não é absolutamente nada. Não consegue cumprir os mandamentos, não consegue ser o bom pai que deveria ser, o bom esposo que deveria ser, o bom filho que deveria ser, o bom crente que deveria ser. Ou seja, uma pessoa que descobriu que não tem de si mesmo absolutamente nada. E Jesus chega para esse povo naquele monte e diz: se você está assim, eu quero dizer para você que você é um felizardo. E por que é um felizardo? Nós falamos bastante sobre isso semana passada, mas eu preciso resumir por aqueles que não estavam aqui. Por que é um felizardo? Porque eu só vou abraçar o cristianismo e eu só vou abraçar o evangelho quando eu estiver absolutamente decepcionado e desiludido comigo mesmo. Infelizmente, muitas pessoas ouvem o evangelho e simplesmente viram as costas. E sabe por que viram as costas? Porque ainda acreditam em si mesmas. Porque acreditam que podem, acreditam na sua religiosidade fajuta. Acreditam enganosamente que eles não precisam de nada. Acreditam que se eles morrerem hoje, Deus vai escancarar as portas do céu e vai recebê-los simplesmente porque eles não roubaram, não mataram, não foram presos, não foram denunciados, não responderam nenhum processo. Pagaram todos os seus compromissos. E aí você diria, realmente uma pessoa dessa é uma pessoa boa. Aos olhos de Deus, não é. Pode até ser aos olhos dos homens, mas a justiça de Deus, ela tem um padrão tão mais elevado do que o nosso. E um simples mau pensamento na mente da pessoa mais justa que você tiver sobre a terra é o suficiente para que essa pessoa seja condenada. O simples fato de nós sermos descendentes de uma raça pecadora que carrega a culpa do pecado original é o suficiente para sermos lançados no inferno. Mas isso é irrelevante diante do fato de que, por melhor que um homem seja sobre a terra, um dia ele mentiu. Em algum momento ele foi infiel, em algum momento ele foi arrogante, em algum momento ele foi presunçoso, em algum momento ele foi ganancioso, em algum momento ele deixou de ser bondoso e foi perverso, em algum momento ele amou mais as coisas deste mundo do que o Senhor. Não há homem que escape disso. E então o que Jesus está dizendo, felizes, bem-aventurados, felizardos são aqueles que já se desiludiram consigo mesmo. Porque estes sim, quando ouvem a mensagem do evangelho, eles abraçam o evangelho, porque eles sabem que é a última oportunidade que eles têm de salvação. Por isso Jesus diz, esses são os felizardos. Os felizardos não são os que estão vivendo na corte, na opulência, não são aqueles que estão ocupando os cargos mais nobres dentro da religião, naquela época dentro do judaísmo, porque para esses aí, que se acham bons, que
que se acham santos, que se acham ricos, para eles, infelizmente, não há saída, porque eles estão absolutamente iludidos consigo mesmos. E aí a sequência é uma sequência bem lógica. Jesus diz: bem-aventurados são os que choram. Choram por quê? Choram porque descobriram que não tem nada, descobriram que não são nada, descobriram que estão perdidos. Por isso eles choram. Eles choram a sua desgraça, eles choram porque são pecadores, eles choram porque olham no espelho e têm vergonha do que eles enxergam. E Jesus diz: bem-aventurados são essas pessoas. São essas pessoas que quando olham no espelho, elas não encontram nada do que sentir orgulho, porque estas são as pessoas que realmente vão se lançar aos pés de Cristo Jesus, e vão abraçá-lo, e vão depender dele, e vão amá-lo mais do que todas as outras coisas, porque sabem que não tem para onde fugir, porque sabem que não tem outra alternativa, e porque sabem que o único que as recebe sem restrição é Jesus Cristo. Porque qualquer outro não as receberia por causa do seu pecado, por causa da sua pobreza espiritual, por causa da sua miséria moral. E então Jesus está dizendo: bem-aventurados são os que choram os seus pecados, que choram a sua pobreza espiritual, que se lamentam diante de Deus, porque descobriram que estão num quadro que só pela graça e misericórdia de Deus podem ser salvos. Jesus diz que bem-aventurados são os mansos, é a sequência e o último que nós vimos na semana passada. Por quê? Porque o resultado disso, quando eu reconheço minha pobreza espiritual, choro ela diante do Senhor, e o Senhor Jesus me recebe e me abraça, Ele me dá a oportunidade de viver, e é a minha grande e única segunda chance. É a chance de viver uma vida nova. Eu não estou mais irritado com as pessoas que não fazem tudo certo, porque eu sei que eu não faço. Eu não estou mais irritado com as pessoas que me cobram as coisas, porque eu sei que realmente elas cobram com justiça. E o manso agora, ele é aquele que está vivendo uma vida completamente nova, transformada pelo Senhor. A alegria que está no coração dele, a disposição que ele tem de amar a Deus e de demonstrar esse amor de Deus dentro da sua vida é tão grande que ele não tem disposição para brigar, mas ele tem disposição sim para amar. E por isso ele é uma pessoa mansa. Ele pensa 10 vezes antes de discutir com a esposa, com o esposo, com o filho, com um colega de trabalho, de discutir no trânsito, porque a paz reina dentro do coração dele. Ele não está mais em guerra nem consigo mesmo, e nem com os outros, e muito menos com Deus. Mas a paz de Deus invadiu o coração dele de tal maneira, que agora ele vive mansamente entre os homens. Antigamente tinha um cântico que nós cantávamos, que dizia assim: tal é a paz que já me invade o coração. Tal é a paz que só me faz querer obedecer ao Senhor. Jesus foi severo e foi duro com muitas pessoas que estavam se achando boas demais. Mas em todos os aspectos, em linhas gerais, Jesus sempre agiu com mansidão com todas as pessoas que precisavam ser acudidas. Agiu de tal maneira com mansidão que mesmo quando ele estava sendo crucificado, ele orou e pediu a Deus: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É esta mansidão que nós precisamos imitar. E Jesus disse: quem são os bem-aventurados? São os fortes que fazem guerra de manhã, de tarde e de noite, que brigam e que lutam. São os fortes, como na nossa cultura hoje, que vão para a rua e vão para destruir carro, para destruir patrimônio público, para atacar os prédios dos poderes que governam nossas cidades. É isso? Não. Um cristão não faz isso. Um cristão não se envolve nisso. Não é que o cristão é um sujeito alienado das situações e das crises políticas e sociais da sua cidade. Mas o cristão é um indivíduo que sabe que a sua causa precisa ser levada diante de Deus. Ele crê que Deus está no governo de todas as coisas. E então, mansamente, ele deixa o conflito com as pessoas e ele dobra o seu joelho e coloca a sua causa diante de Deus. Porque ele sabe que quem está governando absolutamente tudo é Deus. Então ele é alguém manso. E então hoje nós temos, eu quero ver com vocês, duas bem-aventuranças que estão na sequência, que continuam sendo um desdobramento lógico. O versículo 6 fala que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Falar em fome e sede de justiça dentro de um país, dentro de uma cultura como a nossa, é fácil.
Porque naturalmente todos nós estamos sentindo fome e sede de justiça. Mas não é disso que esse texto está falando, não é dessa justiça social, não é dessa justiça pública, não é dessa justiça criminal que Jesus está falando. Mas a sede que nós temos de justiça nas várias áreas da nossa sociedade brasileira serve como exemplo para demonstrar o que Jesus está apresentando. A condição que Jesus está vendo no coração daquelas pessoas é que elas não têm nenhuma justiça própria, e por não ter nenhuma justiça própria, elas estão almejando, estão sedentas por serem justificadas, tanto quanto nós estamos sedentos aqui no Brasil por políticas públicas que sejam justas. Essa sede nossa é um exemplo do que Jesus diz que acontece no coração daqueles que ele considera bem-aventurado. São pessoas que reconhecem que são tão injustas, que elas almejam, que elas têm uma expectativa ardente, para que a vida delas seja transformada na vida de uma pessoa justa. É interessante isso, que todos nós já sentimos isso. Quando a gente erra e erra feio em alguma coisa, o maior desejo do nosso coração é o quê? É acertar. A gente tem sede de fazer as coisas certas. Eu estava conversando com um tio meu alguns dias atrás, e ele deu uma palestra, ele trabalha no Senai, e ele deu uma palestra em um presídio, e parte da palestra que ele tinha que fazer um questionário, um interrogatório lá, com os presos, dentro da cela mesmo, e ele falou, olha, aconteceu algo que a princípio eu achei engraçado, depois eu descobri que eles não estavam brincando comigo, e não estavam sendo hipócritas, estavam falando a verdade. Aqueles presidiários que ele interrogou, ele passou um formulário, e todos eles tinham que responder algumas perguntas. E uma das perguntas dizia lá, o que te daria maior prazer hoje? E das respostas que ele teve, daqueles presos, 90% das respostas eram trabalhar. Não é muito estranho isso? E quase que surpreendente? Uma pessoa que está presa, está encarcerada, provavelmente porque roubou ou porque matou, e está lá trancafiada, pagando sua pena, você vai perguntar qual o maior desejo dessa pessoa? E a pessoa diz, meu desejo é trabalhar, ganhar um salário justo e voltar a viver em sociedade. Eu acredito nessas respostas. Talvez, óbvio, sempre tem as exceções, os casos que aos olhos humanos são casos perdidos. Mas eu acredito nessas respostas, porque nós desejamos aquilo que mais nos falta. E bem-aventurados nós somos quando a gente deseja isso. E Jesus está falando que bem-aventurados são aqueles que sabem que não têm justiça, que não são justos, e por isso eles almejam justiça. Eles almejam serem justos, eles almejam poder fazer as coisas com retidão, eles almejam alguma coisa na vida deles que transforme-os de criminosos, injustos, em pessoas justas. E isso tem tudo a ver com o cristão, porque o cristão é aquele que reconhece que por si mesmo, ele é fraco, ele é pecador, ele não faz as coisas como ele deveria fazer, ele não é justo com Deus, ele não é justo com o seu próximo, e ele não é justo consigo mesmo. E por isso, quando ele encontra Jesus, o que ele mais deseja é que Jesus faça um milagre na vida dele e torne o injusto em um justo. E o interessante é que isso tem tudo a ver com a obra de Jesus. Jesus Cristo veio a este mundo, e ele veio exatamente para nos substituir naquela cruz, para pagar pelas nossas injustiças, e ele mesmo se torna a justiça nossa. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela nos informa que através da obra de Cristo Jesus nós somos justificados. E quando nós cremos nessa justificação pela fé, nós alcançamos paz com Deus, voltamos a ter esperança, a vida passa a ser melhor para nós, porque nós não estamos mais carentes de justiça, de uma justiça que a gente tenta colher no nosso próprio coração e não encontra, mas agora nós estamos fartos da justiça que vem da cruz, que vem de Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. E então agora nós conseguimos melhorar no quesito justiça.
Porque nós estamos fartos. Jesus nos justifica diante de Deus, mas Jesus também alimenta o nosso espírito com uma justiça que vem dele, que vem do céu. E então a tendência de um cristão, no desdobrar da vida dele, é que ele viva de maneira justa. Porque o Senhor enche o seu coração de justiça. Ah, como é bom saber que em face a todas as minhas injustiças, Jesus Cristo pagou por todas elas. Jesus Cristo declarou o meu nome justo lá na glória. Não há dívida contra mim no céu. Por isso que Jesus está dizendo que aquelas pessoas eram bem-aventuradas, porque elas tinham fome e sede de justiça. E quem tem fome e sede de justiça, quem sabe que não tem justiça própria, mas almeja que alguém o justifique, essa pessoa é feliz. Porque o único caminho para que eu me torne alguém justo não é através dos meus próprios méritos, nem através das minhas próprias ações, mas o único caminho para que eu possa realmente um dia ser alguém justo, este caminho se chama Jesus. E então Jesus está dizendo, bem-aventurados são aqueles que não têm justiça nenhuma, muito pelo contrário, sabem que são tão injustos que eles almejam por justiça. Então Jesus não está falando de justiça social nesse texto, mas ele está falando dessa justiça que faz falta no coração de cada um de nós. Ele está falando da injustiça pessoal de cada um de nós. E uma das grandes dificuldades para que as pessoas recebam o Evangelho é exatamente reconhecer que são injustas. É exatamente reconhecer que se tiver que subir numa balança que meça o grau de justiça com que você vive, reconhecer que se você subir nessa balança, você vai ficar devendo. E vai ficar devendo muito. Normalmente quando a gente apresenta o Evangelho para alguém, a primeira coisa que a pessoa diz, quando você informa que ela precisa se arrepender para que ela seja salva, ela vai e diz para você assim, salvo do quê? E essa expressão, salvo do quê? Ela significa exatamente o seguinte, olha, eu não fiz nada de errado. Por que você está falando de salvação? Eu não cometi nenhum crime. Essa é a falsa ideia que existe no coração de todas as pessoas. A ideia de que são justas, a ideia de que são boas, a ideia de que são santas e a ideia de que vão para o céu. Ou a ideia de que vão morrer e vão para uma condição melhor, vão evoluir, ou qualquer coisa desse tipo. E Jesus está dizendo, os felizardos são os que já admitiram que não têm justiça e por isso têm sede e fome de justiça. Essas são as pessoas que são realmente felizes. Não são as pessoas que vivem nos palácios, não são as pessoas mais fortes, aquelas que batem recordes, não são as pessoas mais inteligentes, não são as pessoas mais bonitas, não são as pessoas mais arrumadas. Os felizardos não são os mais famosos. Os felizardos são aqueles que admitem que são pobres de espírito. São aqueles que choram por causa disso. Os felizardos são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque sabem que são injustos. Mas quem senta nesses bancos aí, onde vocês estão, quem sobe aqui aonde eu estou, quem entra dentro do hall de membros de uma igreja, achando que está porque merece, esses são os mais infelizes da terra. Porque simplesmente não entenderam ainda a lógica do Evangelho. O Evangelho é a mensagem do Senhor Jesus aos fracos, aos mendigos. É pão aos que têm fome. É isso que é o Evangelho. O Evangelho não é um acessório para os fortes. O Evangelho é a tábua de salvação dos fracos. E são felizes os que entendem assim. Porque aqueles que estão frequentando e estão enchendo as igrejas, porque arrogantemente e presunçosamente acham que estão prestando um favor a Deus e às igrejas, essas pessoas, infelizmente, estão caminhando ainda na direção do inferno. Porque para o céu só existe um caminho. E este caminho foi aberto por Jesus. E para andar neste caminho, você tem que reconhecer a sua pobreza espiritual, a sua falta de justiça própria. E então, a segunda bem-aventurança que eu quero ver com vocês nessa noite, está aí no versículo 7, é a sequência natural. Diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem sabe que não tem justiça própria, e que só é justificado diante de Deus por um ato gracioso de Cristo Jesus,
que nos substituiu na cruz, essas pessoas são pessoas que vivem e que expressam misericórdia para os outros. Essas são as pessoas que não guardam rancor dos outros, que não guardam mágoas. Essas são as pessoas que consideram os outros superiores a si mesmo. Essas são as pessoas que são misericordiosas. São misericordiosas porque são pobres de espírito. São misericordiosas porque choram seus pecados e suas mazelas. São misericordiosas porque são mansas, porque entenderam que o destino delas está nas mãos do Senhor. São misericordiosas porque sabem que não tem justiça. Não dá para cobrar justiça dos outros quando eu mesmo não consigo ser justo. São misericordiosas porque sabem que Deus as tratou com misericórdia. E quem são elas para não tratar os outros com misericórdia? E a parábola mais ilustrativa disso que o Senhor Jesus contou e Mateus registra, mais adiante nós vamos estudar, é uma parábola que é a parábola chamada a parábola do credor incompassivo. Mostra dois homens endividados, um com uma dívida astronômica, uma dívida absurda, que para os padrões da época é comparado à dívida de um país, de uma cidade. E essa pessoa, quando tem que prestar conta da sua dívida, ela chega diante do rei e diz: olha, eu não tenho com o que te pagar. E o rei, que nessa história é uma demonstração, uma imagem, um tipo do Senhor, o rei diz que perdoava a dívida. A sua dívida está completamente perdoada. Na cultura da época, quando uma pessoa deixava de pagar a dívida, ela perdia o direito sobre sua própria vida. Então o que acontecia? Os bens dela eram vendidos para tentar suprir a dívida. Se não fosse suficiente, a própria família era vendida como escrava. E se isso não fosse suficiente, a própria pessoa era encarcerada e era torturada até que pagasse a dívida ou morresse. Era assim que funcionava a cobrança naquela época. Mas aquele rei simplesmente decidiu perdoar completamente a dívida daquele homem que não tinha como pagar. Mas este mesmo homem, saindo dali, encontra um de seus conservos que também lhe deve. Só que a dívida era uma dívida irrisória. Era a dívida do trabalho de um dia, de um serviço de operário. E este homem faz a mesma coisa com o que foi perdoado e pede a ele paciência, porque ele não tinha com o que pagar. E aí este que tinha recebido o perdão de uma dívida astronômica, manda prendê-lo e manda torturá-lo até que ele pagasse a dívida. E as pessoas que assistiram o perdão de uma dívida astronômica e viram aquele homem fazendo aquilo, foram lá contar para o rei. Olha, sabe aquele homem de quem o senhor perdoou uma dívida tão grande? Pois é, ele saindo daqui encontrou um de seus conservos que devia uma mixaria para ele. E mandou prender porque o moço não tinha como pagar. O rei chama este homem de volta à corte. O rei não desfaz, porque a palavra de rei não volta atrás. O rei não mandou vender os bens dele, o rei não mandou vender a família como escrava, mas o rei simplesmente decidiu fazer o seguinte: o que você fez com quem te devia uma mixaria? Ah, eu mandei prender e mandei ser torturado. Então o rei falou: então tá bom, então vou dar para você o mesmo que você dá para os seus credores, para quem você deve. Então mandou prendê-lo e mandou torturá-lo até que ele pagasse a dívida. Eu pergunto a vocês, quem vocês acham que saiu primeiro daquele cárcere? Quem devia um dia de trabalho e podia facilmente ser ajudado por um amigo ou por um parente, ou quem devia uma dívida do tamanho da dívida de uma cidade? Este exemplo mostra exatamente o que Jesus está dizendo nessas bem-aventuranças. Alguém que recebeu um perdão como nós recebemos, alguém que recebeu o Filho de Deus para te substituir na cruz e pagar todos os teus pecados, tem o direito de agir sem misericórdia? Tem o direito de pedir olho por olho e dente por dente? Jesus está dizendo: bem-aventurados aqueles que já entenderam e receberam um perdão tão fantástico e tão grande, por causa da misericórdia de Deus, que agora eles agem também com misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que deixam de aplicar a justiça que eles tinham por direito a aplicar sobre alguém que lhes faz mal, simplesmente
para ser uma imitação aqui entre os homens de Deus. Eu deixo de aplicar a pena que alguém que me ofendeu merece, para que eu possa ilustrar o que Deus fez comigo. Vou repetir. O que esse texto está dizendo é que felizes são aquelas pessoas que deixam de aplicar a pena que os seus ofensores merecem, para lhes oferecer misericórdia, para que assim sejam um exemplo, um tipo, uma demonstração de Deus e do amor dele neste mundo. E nós estamos precisando muito disso. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas querem o olho por olho, dente por dente, mas esquecem que se Deus fosse aplicar olho por olho, dente por dente, nós todos estaríamos no inferno. E volta e meia a gente conversa, e às vezes no aconselhamento pastoral, você ouve pessoas alegando e contando a respeito de mágoas de 20 anos atrás. Contando a respeito de frustrações, a respeito de traumas, a respeito de coisas, porque fulano ou beltrano, às vezes alguém da própria família, o pai, a mãe, o tio, o irmão, fez uma coisa de ruim há 20 anos, mas vem na igreja todos os dias, ouve falar sobre o amor e a misericórdia de Deus, acredita que vai para o céu só por causa da misericórdia de Deus, mas fica nutrindo no coração raiz de amargura contra um ser humano tão pecador quanto ela mesma. Tem coerência isso? Mas Jesus diz que os felizes são aqueles, os bem-aventurados são aqueles que conseguem fazer, imitando ao Senhor, aquilo que Deus fez por eles. Deus os perdoa, eles perdoam também. Deus os amou, eles amam também. Deus foi misericordioso com eles, eles são misericordiosos com os outros também. Entre outros motivos, porque eles sabem que a causa deles está nas mãos de Deus. Então não é nem por força, nem por violência, que eles vão conseguir a justiça que eles querem. A justiça que todos nós queremos, ela nos foi dada por meio de Cristo Jesus, graciosamente. E agora o que cabe a nós, no que diz respeito aos homens, é que nós imitemos o Senhor e sejamos misericordiosos uns com os outros. Quando nós não fazemos isso, não é que Deus retira o perdão dele sobre a sua vida, mas Deus nos entrega o mesmo que nós fazemos. Quando termina esta parábola que eu citei para vocês do credor incompassivo, o Senhor Jesus diz: assim também vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes aqueles que vos ofendem. É interessante a ênfase do Senhor Jesus, se do íntimo, porque tem muita gente que publicamente fala: você está perdoado. Mas depois sai dali e fala assim: só que é o seguinte, eu não quero mais contato, não quero mais conversa, fica lá no seu canto, eu fico no meu. Quer dizer, esse é um perdão público e é um perdão formal, mas não é um perdão do íntimo. Eu não vou te expor, não vou fazer nada, só que não fala mais comigo. Eu não quero mais, você não entra mais na minha casa, eu não vou na sua, acabou. Isso não é perdão. Isso é acordo. Igual aqueles acordos que são fechados lá no fórum. Mas isso não é perdão. O perdão te dá a chance de conviver e de andar mais uma milha. Quando você propõe esse tipo de sermão, esse tipo de perdão, você não dá oportunidade para que a pessoa possa fazer algo para recompensar pelo perdão. Porque você afasta a pessoa de você. Mas quando do íntimo a gente perdoa, a gente está semeando na vida de alguém improvável, na confiança de que o Senhor vai transformar esta pessoa, e um dia, essa pessoa vai também ter a oportunidade, quem sabe até mesmo de me perdoar, porque eu também sou um pecador. E então o Senhor Jesus está dizendo: quem são os felizardos? Os felizardos são aqueles que almejam pela justiça que vem de Cristo. Os felizardos são aqueles que almejam fazer o mesmo que Cristo fez por eles. Eles almejam andar e servir aos outros com misericórdia. Que Deus nos ajude a almejarmos sempre essa justiça que vem da cruz, sabendo que só por meio dela nós somos justificados diante de Deus e nós também podemos praticar atos de justiça, somente por meio de Jesus. E que o Senhor nos faça lembrar que nós recebemos um perdão de uma dívida impagável e que, portanto,
devemos, para imitar o Senhor Jesus, devemos aprender a agir com misericórdia com as pessoas que nos cercam. Porque quando eu faço isso, eu estou exemplificando a obra de Cristo em meu favor. Fiquemos de pé nesse momento e nós vamos orar, clamando ao Senhor que nos ajude a obedecer a sua palavra, que nós sejamos os macários dos nossos dias, sejamos os felizardos, não porque somos melhores, mas exatamente porque reconhecemos que somos os piores, e por isso almejamos que o Senhor supra as nossas carências, as nossas necessidades, e nos cure das nossas debilidades. Oremos ao Senhor reconhecidos disso, pedindo perdão a Ele, pedindo que Ele seja tudo em nós, a nossa justiça, que Ele seja a nossa riqueza, o nosso tesouro, que Ele seja a força que nos motiva a agir com misericórdia. Senhor Deus, nós reconhecemos nesta hora que somos pecadores, e no nosso espírito, ó Deus, não há riqueza própria, e nas nossas mãos não existem méritos pessoais, mas tudo que nós fazemos diante do Senhor é insuficiente face à justiça do Senhor. Mas, ó Deus, nós te louvamos porque o Teu Espírito tem nos quebrantado e tem nos ensinado e nos ajudado a reconhecer que somos fracos. E por isso nós clamamos ao Senhor e nós dependemos do Senhor. O Teu Espírito tem nos feito encarar os nossos pecados e por isso nós choramos, porque ficamos envergonhados das coisas que fazemos. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos ensinado que a nossa vida pertence a Ti, que todas as coisas estão em Tuas mãos, o Senhor governa sobre tudo, e então, ó Deus, o nosso coração tem sido acalmado, e o Senhor tem nos amansado, porque não é a nossa briga, não é o nosso nervosismo, não são as nossas lutas que vão, ó Deus, alcançar para nós as vitórias, mas é a mão do Senhor que nos garante, ó Deus, a segurança, a paz, a vitória, porque a nossa vida está nas Tuas mãos. E nesta noite, ó Deus, a nossa oração é que o Senhor nos ajude a reconhecer que não reside em nosso coração, em nossa vida, em qualquer âmbito dela, a justiça suficiente para, ó Deus, satisfazer as exigências do Senhor. Então, ó Deus, ajude-nos a confiar inteiramente na justiça do Teu Filho Jesus. E a reconhecer, ó Deus, que somente a justiça dele pode satisfazer a do Senhor. Portanto, só há um caminho de salvação. E este caminho é Jesus. E Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, que esta seja a maior de todas as convicções do nosso coração. E nós não podemos abrir um caminho para o céu. Mas esse caminho, graciosamente, foi aberto por Cristo Jesus, justiça nossa. E, ó Deus, quando cremos nele, somos justificados diante do Senhor abundantemente. E é só isso, ó Deus, que pode transformar a nossa vida e nos ajudar a praticar atos de justiça. E assim, ó Deus, o Senhor promova essa transformação na nossa vida, para que possamos espelhar neste mundo, ó Deus, resplandecer neste mundo a justiça que vem de Cristo. E que assim, ó Deus, nós nos lembremos de agir misericordiosamente para com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque tudo o que temos e somos diante do Senhor é resultado da misericórdia do Senhor. Quem somos nós para não sermos misericordiosos uns com os outros? Que essa misericórdia não seja apenas um formalismo para cumprir uma lei, como os judeus estão acostumados a fazer naqueles dias. Mas que esta misericórdia seja uma misericórdia do íntimo do nosso coração. Que a gente saiba perdoar e que a gente saiba esquecer, virar a página e dar a oportunidade de conviver, de amar e de viver com as pessoas, mesmo aquelas que nos ofenderam. Ó Deus, ajude-nos a viver assim, porque a Tua palavra garante que é assim que nós vivemos felizes. Contra tudo que a nossa sociedade, a nossa cultura diz, a Tua palavra diz que é assim que nós somos felizes. Ajude-nos, ó Deus, a confiar na Tua palavra e seguir o caminho da felicidade proposto e confirmado na Tua palavra através desse sermão pregado e anunciado a nós pelo Teu Filho Jesus, nosso Salvador. Que essas palavras fiquem gravadas em nós e que nesta semana nós nos lembremos, ó Deus, de praticá-las para a honra e glória do nome do Senhor e de confiar nelas, ó Deus, para o bem das nossas vidas.
É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém.